tá? Então, comecei a gravação, caso você queira rever. Primeiramente, boa noite pra vocês, né? Obrigado por estarem aqui, principalmente nesse horário. 21h30, né? Hora de Brasília, que não é um pouco puxado, mas era o único horário que eu conseguia, porque eu tenho 2 mentorias antes e aí é o único horário livre. Mas vai dar certo. Pense que é o seu último esforço, né? Sua última semana de esforço, depois vai ter um pouco mais de paz, um pouco mais de férias e tudo vai dar certo. Hoje em específico, vamos falar sobre química orgânica na parte de funções orgânicas e isomeria. Algo muito relevante para o seu Enem. Lembrando que qualquer dúvida que vocês tiverem, gente, qualquer pergunta, pode interromper, pode mandar mensagem, pode levantar a mão, pode ligar o microfone, tô aqui para ajudar, tá bom? Será todos os dias esse horário? Segunda, terça e quarta, até onde eu lembro, é esse horário. Sexta, eu vou ter que até dar uma mudada no horário, eu vou passar pra você a atualização, ó. Mas segunda, terça e quarta é esse horário. Quinta e sexta e sábado serão horários diferentes, tá? Só esses 3 dias em específico. E no sábado eu vou fazer até um puxadão com vocês, vai ser um negócio bacana, vai ser à tarde, tá bom? Não vai ser à noite, justamente pra vocês descansarem bem pro domingo de vocês. Ó, vamos lá. Pessoal, quando falamos de funções orgânicas, nós temos que pensar numa coisa que é o seguinte. Existem vários tipos de funções orgânicas. Primeira coisa é que pessoas falam, a função orgânica é do álcool para frente. Na verdade, hidrocarboneto, gente, é uma função orgânica. O que o hidrocarboneto é? Compostos formados apenas por carbono e hidrogênio. Então tem apenas carbono e hidrogênio, é hidrocarboneto. Aí existem as funções orgânicas oxigenadas e as funções orgânicas nitrogenadas. Vamos uma por uma. Primeira função que vamos falar agora é a função álcool. O que é um álcool? Álcool você vai caracterizar como uma hidroxila ligada a carbono, e esse carbono ele tem de ser saturado. O que é carbono saturado? É aquele carbono que está ligado apenas por ligação simples com outros carbonos. Não importa se é com 1, se é com 2, se é com 3. O importante é ser ligação simples. E qual que é o sufixo para um álcool? O que é o sufixo? Sufixo é a terminação. É onde eu vou identificar a função por meio do nome. O sufixo de um álcool é -ol. Então, todo composto que termina com -ol, eu tenho o quê? Uma hidroxila ligada a um carbono saturado. Tudo bem? Identificando-se um álcool. Exemplo, metanol, etanol, propanol, butanol e assim vai. Mas muita gente confunde o álcool com essas outras duas funções que eu vou mostrar agora. A primeira função que eu vou mostrar depois do álcool agora é o famoso enol. Ela parece muito com o álcool, mas o enol é uma hidroxila ligada a um carbono e este carbono tem uma ligação dupla com outro carbono. Ou seja, ele é insaturado. Rodrigo, mas parece. Mas olha o nome mesmo. En vem de ligação dupla. Ol é como tem o sufixo de uma hidroxila. Rodrigo, mas o enol, ele não tem uma perspectiva de álcool? Na verdade não, porque o enol ele é um composto instável. O enol, daqui a pouco vamos observar que ele se decompõe. Melhor, não vou usar o termo se decompor. Ele vai se transformar em um composto mais estável. Que quando a gente fala decomposição, tem muita gente que assemelha com quebra de composto, né? Que tá certo. Mas isso na inorgânica. E mais um importante que também é com hidroxila é o fenol. Mas o fenol, ele é o quê? É uma hidroxila ligada a um anel aromático. Anel aromático. Ficou feio, melhorou. Hidroxila ligado a anel aromático é um fenol. Então, seu ponto de hoje para agora é você identificar, melhor, diferenciar álcool de enol de fenol. Álcool, hidroxila em carbono saturado. Enol, hidroxila em carbono insaturado. E fenol, hidroxila em anel aromático.
Álcool leva o sufixo ol. Enol será enol. Ainda mais porque en vai destacar a ligação dupla. E fenol vai ser fenol também. Rodrigo, eu posso falar que fenol é uma hidroxila num benzeno? Não. Porque benzeno é um hidrocarboneto. Hidrocarboneto termina com O. Benzeno, butano, propano, hexano, tudo termina com O. Quando termina com ol, eu sou um outro grupo funcional. Outras duas funções que muitos alunos se confundem é a cetona. Ele acaba confundindo do aldeído com o aldeído. Qual que é a diferença de cetona para aldeído? Ambas são carbonilas. O que é uma carbonila? Carbonila é quando você tem um carbono ligado por meio de ligação dupla com oxigênio. Mas a diferença é que a cetona, eu sou uma carbonila, um C dupla O, em carbono secundário. O aldeído é uma carbonila em carbono primário. Na época da minha escola, eu gravava assim, cetona secundário. Pronto, cetona secundário. Ou eu pensava, aldeído. A é a primeira letra do alfabeto, justamente isso que é um carbono primário. E aqui é um carbono secundário. Sufixo. Acetona, o sufixo de cetona é ona. Ou seja, tudo aquilo que termina com ona é uma característica identificando o grupo funcional ser cetona. Aldeído, o sufixo do aldeído será al. Enquanto alguns têm o sufixo de acordo com a terminação do grupo funcional, outros têm a terminação referente ao início do nome. Então, álcool, ol, cetona, ona, aldeído, al. Sempre é uma característica. Beleza? Outras funções orgânicas que você precisa saber. Ácido carboxílico. Esse aqui eu sempre gosto de destacar a terminologia. Como assim? Carbo vem de carbonila, quíclico vem de hidroxila. Ou seja, este ácido, esse composto ácido, é você ter um carbono, onde este carbono é uma carbonila e uma hidroxila no mesmo carbono. Ou seja, um ácido carboxílico, você tem uma carbonila e uma hidroxila. Sempre, sempre, sempre é em carbono primário. Sempre na extremidade. Sempre. Por quê? Porque só vai ter espaço para um outro carbono. Então, ácido carboxílico sempre na extremidade. Qual que é o sufixo para ácido carboxílico? O sufixo é oico. Você sempre vai colocar oico no final, mas tende a se colocar ácido no começo. Sempre. Oico no final, ácido no começo. Sempre. Agora, continuando. Existem duas agora principais que muita gente confunde também, que é o éter e o éster. Esse éster aqui, Enem ama. Primeiro eu vou mostrar o éter. Éter é quando você tem um oxigênio entre carbonos. Isso é o éter. Sufixo para éter são dois. Você levar o sufixo oxi e o sufixo o. Por que dois? Porque o éter ele é um heteroátomo. Ele separa a cadeia. Então você sempre vai ter uma cadeia repartida. Oxi é para o lado com menor quantidade de carbonos. O é para o lado com
maior. Como assim? Neste caso, vou trazer um exemplo. Se eu tenho o seguinte. Aqui, este meu lado tem 2 carbonos. Lembra que carbono você conta o quê? Extremidade e quina. Aqui você não tem carbono. Então, para um lado eu tenho um 2, para o outro lado eu tenho 1. Oxi para o menor. Então, esse composto é o metóxi, porque met se remete a um carbono. Oxi, terminação, menor. O que? 2 carbonos, et. Tem ligação simples entre os carbonos, an, terminação O. É o etano. Então, esse cara é o metoxietano. Agora, o éster, eu vou precisar aprimorar o ponto de vista com vocês e falar sobre esterificação. E a partir de agora eu vou ter que dar uma aprofundada, tá bom? Pessoal, quando falamos esterificação, é a ação de formação do éster. O que é o éster? O éster, ele é o carbono, onde ele tem um heteroátomo que é o oxigênio, mas um dos carbonos ligados ao oxigênio é uma carbonila. Isso aqui é o éster. Mas da onde que ele vem? O éster, ele vem da reação de ácido carboxílico mais, aí eu vou fazer de outra cor, vocês vão entender por quê. Álcool. Estes dois, quando reagir, ele vai formar o éster mais água. Só pensar aqui uma coisa? Tá. Por que que eu fiz assim? Vamos entender que o ácido carboxílico ele vai estar representado aqui com a legenda pela coloração preta, beleza? Por isso que eu fiz ele com a caneta preta. Ácido carboxílico, vamos pegar o ácido etanóico. Carbono, carbono, dupla O, OH, CH3. Ácido etanóico. É um ácido carboxílico. Álcool. Vamos pegar o propanol. OH, prop são 3 carbonos, né? Eu tenho CH2, CH2, CH3. O que acontece? Só tirar aqui o zoom, colocar mais para cá. Simplesmente, ácido carboxílico e álcool eles vão reagir. A hidroxila de um vai interagir com o hidrogênio do outro. Hidroxila com hidrogênio, vai ocorrer a saída de água. Perfeito, é uma desidratação intermolecular. Por quê? Vai sair água, então vai desidratar. É dito intermolecular porque é entre moléculas. Por isso que a água aqui está representada como metade de um, metade do outro, na questão de coloração. Ah, beleza, Rodrigo, eu formei água. Vou colocar aqui, formei água. E daí? E daí que se saiu hidroxila, esse carbono fica com déficit de elétrons. Se saiu hidrogênio, este oxigênio fica com déficit de elétrons. Então, o que vai acontecer? Eles vão se ligar. Então, o composto novo formado, ele vai ser o quê? Ó? CH3 ligado a C dupla O ligado a oxigênio, CH2, CH2, CH3. Este é o composto. É um éster. Por que é um éster? Oxigênio entre carbonos e um dos carbonos é uma carbonila. Isso é um éster. Rodrigo, e por que eu tenho que saber o processo? Para você conseguir compreender a nomenclatura. O sufixo
do éster é ato, de como conectivo e ila no final. Vou colocar mais para cá. E ila no final. Como assim? Ato é para a parte proveniente do ácido. Como assim proveniente? Da onde que veio? Porque pensa comigo, eu tenho um heteroátomo. Eu separo a cadeia. Eu tenho este lado e tenho o outro lado. Aí tu pensa, que lado veio do ácido? O lado que tem a carbonila. Então tu sempre vai olhar para a carbonila. Sempre. Ah, a carbonila tem 2 carbonos. Ou o lado da carbonila tem 2 carbonos. Então esta parte veio do ácido. Então ela que vai levar o sufixo ato. E quem leva o sufixo ila? O álcool. A parte que veio do álcool. Então como é que fica esse nome? A parte que veio do ácido será ato, né? Então esse aqui vai ser o et, an. É colocado o O como conectivo, tá? Etanoato. De 1, 2, 3, propila. Rodrigo, eu aprendi na escola que o ato tá sempre na esquerda, tá errado. Existe quase um padrão que na maioria das questões a parte do ato é na esquerda. Mas, gente, você não vai confiar em probabilidade, você vai com a certeza. A certeza é você observar onde que está a carbonila, está na esquerda ou na direita. O lado que tiver carbonila é o lado proveniente do ácido. E o Enem ama esterificação. Por quê? Éster, em geral, é o que traz aquela questão de saborização, aromas e afins. Exemplo, óleo de banana, quando é usado para, por exemplo, para esmalte. Óleo de banana é uma síntese, ele é sintetizado e não é extraído. É o propanoato de isobutila, se não me falha a memória. Sabe aquelas canetinhas que tinham cheiro e as pessoas ficavam cheirando? Flavorizantes, né? Simplesmente não é que, canetinha de tangerina. Pegaram a tangerina, extraíram o metabólito secundário que causa o aroma e colocaram... Não, sintetizaram. Isso engana até os animais. Então a ideia é, ésteres são flavorizantes, são aromas e afins. E o Enem ama porque é possível fazer links com o ácido. Cansei de ver questões falando, o Enem falando, o éster formado pelo ácido etanóico. Opa, se o ácido é o etanóico, então o meu éster é o etanoato. Por quê? Você 2 e 2, sempre. Se fosse o ácido propanóico, seria o propanoato. E o suco em pó é da fruta, mas nem ferrando. Suco em pó é uma coisa horrível, se possível não tomem. Não é da fruta, gente, pelo amor de Deus. Suco da fruta, mal da polpa eu confio vendo da fruta mesmo. Não, da polpa é bom de vez em quando. Então, essa aqui é a ideia das oxigenadas. Rodrigo, as nitrogenadas costumam cair? Que era mais saudável? Não, que isso. Nitrogenadas costuma cair? Costuma, mas não nomenclatura, só identificação. É você principalmente saber fazer a diferença da amina, observar a diferença da amida. O que é uma amina? Amina é quando é o nitrogênio ligado a carbono por meio de ligação simples. Pode ser A1 carbono, pode ser A2, pode ser A3, tanto faz. Lembra que o máximo é 3, ainda mais porque ela tem par de elétrons livres. A amina é isso, ligação simples. Agora, amida é o nitrogênio ligado a carbono e o carbono ligado ao nitrogênio é uma carbonila. Lembra disso? Rodrigo, mas se tinha uma cadeia, aí bem aqui eu tiver o nitrogênio e aqui a carbonila. Não é amida, não é amida. Aqui vai ser uma amina. E esse cara aqui, carbonila em carbono secundário. Cetona. Para ser amida, tem de ser o carbono ligado no nitrogênio. Tá bom? O carbono ligado no nitrogênio. Tem que ter cuidado com isso.
Nomenclatura. Amina é amina e amida é amida. Tem até uma forma de brincalhona de falar que a amina não tem bola. A amida tem. Ou seja, a amina não tem bola. Pessoal, explica de novo essa ideia de carbonila e a nomenclatura do éster, por gentileza? Claro, vamos lá. Carbonila é o termo utilizado quando você tem C dupla O. Quando você fala C dupla O, é uma carbonila. O éster, você aprende a dar o seu nome olhando onde está a carbonila, ou seja, onde está o C dupla O. Exemplo, vou colocar aqui um outro éster. Vou colocar aqui em outra página. Vamos pegar aqui, vou desenhar aqui um éster. Digamos que eu tenho isso aqui. Vou colocar vou tirar um daqui. Pronto, fica legal. De onde eu tenho esse composto? O oxigênio é o heteroátomo. Ele está separando a cadeia. Se fosse éter, você iria contar quantidades. 1, 2, 3 para um lado, 2 para o outro. Mas não é éter, é um éster. Por quê? Porque tem a carbonila. A carbonila está neste exemplo na direita. Então quer dizer que esta parte veio do ácido. Então a outra parte veio do álcool. Se uma parte veio do ácido, outra parte veio do álcool, você vai saber dar um nome. Porque a parte que veio do ácido leva o sufixo ato. A parte que veio do álcool leva o sufixo ila. Sempre vai ser assim. Ácido, ato, álcool, ila. Agora, como é que fica essa brincadeira? Eu tenho 2 carbonos. 1, 2. Então esse aqui vai ser o etanoato. D como conectivo. 1, 2, 3. Propila. Ou seja, a parte do ácido tem 2 carbonos, a parte do álcool tem 3 carbonos. Apenas isso que você vai precisar identificar. Consigo compreender? Nada. E, Rodrigo, peguei um livro e vi que tem isoamila, nitrila, isonitrila. Cara, não precisa. Só com essa base aqui, só com esse esqueminha aqui, qualquer questão do Enem é sua no quesito funções orgânicas. Identificação ou nomenclatura. Mas claro que para nomenclatura você tem que praticar a nomenclatura. Beleza? Por isso que eu vou colocar no grupo para vocês transesterificação. Transesterificação, perfeito. Vou mostrar amanhã. Que amanhã tem reações orgânicas. Aí eu vou mostrar o oposto, que seria transesterificação é quando eu tenho um éster e eu vou transformar em outro éster, ou seja, uma transesterificação, tá? Até me lembrou de uma coisa. Cuidado, que quando você tem um éster e você coloca água, o que acontece? Você volta a ser ácido e álcool. Aí chama de hidrólise. Hidrólise de éster, fechou? E aquele número que vem no meio do nome? E aquele número que vem no meio do nome? Você está falando, por exemplo, por exemplo, identificando onde está? Vamos colocar aqui 2 exemplos para gente fazer então? Vamos pegar aqui. Se eu pegar aqui uma cadeia. Vamos colocar isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. E vamos pegar essa daqui. Nova nomenclatura, olha aí. Vou pegar isso aqui e isso aqui. Pronto. 2 compostos, 2 minutinhos para vocês fazerem. 2 minutos. Só para ver se vai bater. 2 minutinhos. Vou sim, também vou mandar.
Vou mandar assim. Sobre os haletos, eles são relevantes para o Enem? Veja se alguns dos vestibulares, mas Enem nem tanto. Haletos, eu já vi questão no Enem, mas não era um princípio de exclusão para a alternativa. Como assim? Às vezes tinha lá um álcool e tinha um haleto lá. Mas só de você ver, cloro é um haleto. Né? Haletos orgânicos são halogênios ligados no carbono e você só tem que identificar onde está. Né? Um cloreto, um fluoreto, um brometo, né? Você tem que indicar a posição. Já vi questão do Enem trazendo na nomenclatura, mas não era um princípio de exclusão, tá? Eu digo princípio de exclusão, aquela onde uma alternativa vai ter, outra não vai ter, ou com números diferentes, não. Posso fazer? Vamos lá. Ó, aqui. Qual que é a prioridade? Gente, prioridade é grupo funcional, que tem maior prioridade que insaturação, que tem maior prioridade que ramificação. Grupo funcional aqui, hidroxila em carbono saturado. O que é a cadeia principal? Maior quantidade de carbonos. Então aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, ou 1, 2, 3, 4, 5. O grupo funcional, ele tem que estar no menor numeral. Então é a ordem em vermelho, número 2. Se vai ser a ordem em vermelho, número 2, então como é que fica? Primeiro, cadeia principal. 1 carbono, met, 2 et, 3 prop, 4 but, 5 pent. Então aqui vai ser pent, que é a quantidade de carbonos na cadeia principal, certo? Mas antes eu tenho uma ramificação no carbono 3. Então, que ramificação é essa? Essa daqui é uma ramificação metil. Por que é uma ramificação metil? Porque eu tenho apenas um carbono. Prefixo para um carbono é met, sufixo de ramificação é il. Metil, etil, propil, tudo é ramificação. Então, no carbono 3, eu tenho 3 metil. 1, 2, 3, 4, 5 na cadeia principal. Pent. Tem uma ligação dupla entre o carbono 3 e 4. 3 em e é um álcool. Mas esse álcool está no carbono 2. Tem que colocar 2-ol. Por quê? Se você não coloca, parece que é isso aqui, ó, enol. Mas não é um enol, é um álcool. Então é 3 em 2-ol. Que aí você está indicando que o 3 é a posição do en e o 2 é a posição do ol. Fechou? A da direita. Prioridade, grupo funcional. Então, o que é o en mesmo? Vamos lá. An é quando eu tenho apenas ligação simples entre carbonos. En é quando eu tenho ligação dupla. In é quando tem ligação tripla. Lembrou? An, en e in. Tá, fechou. Aqui na direita. Esse carbono aqui será meu primeiro carbono. E você tem a opção de contar no sentido horário ou no sentido anti-horário. Pode falar, Matheus. Rodrigo, aí era só um oxigênio mesmo que teria que colocar ou era hidroxila? Aonde aqui? Aqui é só oxigênio mesmo. Aqui é uma cetona. Carbonila, carbono secundário, é uma cetona. Fechou. Você pode contar no sentido horário ou anti-horário, mas vai ter diferença. No sentido horário, 2 e 3 será a posição da insaturação.
No sentido anti-horário, ó, 2, 3, 4 e 5. Os menores numerais estão no sentido horário. Então será assim. Tem ramificação? Não tem ramificação. Então você não vai expressar nada de ramificação, apenas a cadeia principal. Quando a cadeia principal é fechada, você tem que colocar ciclo. Então isso aqui é um ciclo. Ciclo o quê? 1, 2, 3, 4, 5. Então um ciclo pente. Eu tenho uma ligação dupla entre o carbono 2 e 3. Então o menor numeral 2. 2N. E eu tenho uma cetona no carbono 1. Neste caso, é bacana expressar um ona. É redundante, já que não tem como eu ter aqui uma ligação dupla, tá? Porque ficaria 1, 2, 3, 4, 5 ligações. E carbono só faz 4 ligações. Mas muitos vestibulares expressam assim. Quando é cadeia fechada. Quando é aberta, não precisa. Fechou? Posso ir para a isomeria, mostrar a base para vocês de isomeria? Alguma dúvida a mais nessa parte de funções orgânicas? Nada, precisamos só falar. A gente está aqui para ajudar vocês na semaninha antes do Enem. Então vamos para isomeria. Pessoal, isomeria é bacana toda a ideia de isomeria, mas eu vou focar no que cai. Isomeria é linda, maravilhosa. Isomeria, o que significa? Terminologia. Ó, lembrou 2 elevado a uma n. Lembrou de isomeria óptica, né? Só um segundo que eu vou desligar a central. Rapidinho, só um segundo. Vou pegar o controle. Tá frio pra caramba agora. Já. Vamos lá. Quando a gente fala de isomeria, vamos lá para terminologia. Iso significa igual ou mesmo. Meria significa partes. Ou seja, você tem partes iguais. Isomeria é, por exemplo, quando você tem compostos com a mesma fórmula molecular. Aí tem gente que pensa, Rodrigo, mas se tem a mesma fórmula molecular, é o mesmo composto. Não. Existem vários compostos que têm a mesma fórmula molecular, mas são totalmente diferentes. É igual uma vez eu cheguei em sala e falei, você beberia C2H6O? Teve alunos que falaram que sim, tem alunos que falam que não. Aí pensa, tá, mas o que é isso? Tem duas possibilidades. C2H6O pode ser o etanol. Aí tem gente que gosta. Mas ele também pode ser o metoximetano, que é um éter. Ou seja, esses dois compostos têm a mesma fórmula molecular, mas eles têm uma diferença. Isto é uma característica de compostos isômeros. Então, o que são isômeros? Compostos com a mesma fórmula molecular, mas uma diferença na estrutura. Existem dois tipos de isomeria. A isomeria é caracterizada como isomeria plana e a isomeria é caracterizada como isomeria espacial. A isomeria plana, ela tem seus subitens. A plana ela vem com a isomeria de cadeia, a isomeria de posição, a isomeria de metameria. Para você que vai fazer vestibular tradicional, lembra também do nome compensação. Meu Deus, mas ficou horrível, peraí. Que é muito congelada. Compensação. Aí vem a defunção. E por último, a queridinha de todas, que é a tautomeria. E nem ama tautomeria, ama. Espacial. A espacial existe a geométrica. Vou fazer igual fiz com a outra aqui, ó. Pronto.
a geométrica e a óptica. A geométrica, dentro dela existe a vou colocar a cis-trans e existe a EZ. Só que hoje em dia só cai a cis-trans. Então, qualquer livro que você pegue EZ, você descarta, tá? EZ é a isomeria Entgegen e Zusammen, que é do alemão de mesmo plano, planos opostos. Enem ama óptica. Então, queridinhas do Enem. Da espacial, a óptica. Da plana, tautomeria. Queridinhas do Enem. Primeiro, vamos falar da plana. Pessoal, quando falamos de isomeria plana, é aquela onde você consegue diferenciar no plano. Quando falamos diferenciar no plano, é a ideia do plano 2D, né? Apenas eixos X e eixo Y. Quando falamos de isomeria plana de cadeia, é quando eu consigo diferenciar observando a cadeia. Como assim? Isomeria plana de cadeia. O que é uma diferença na cadeia? Uma pode ser aberta, outra pode ser fechada. Uma pode ser saturada, a outra pode ser insaturada. Uma pode ser normal, a outra ramificada. Isso é a diferença na cadeia. Agora, quando eu digo isomeria de posição, é quando uma, por exemplo, se eu digo esse composto aqui e esse composto aqui, eles têm diferença? Tem. Rodrigo, mas eles parecem muito. Sim, mas eles têm diferença. Dá o nome para esse de cima. 1, 2, 3, 4. Hidroxila no carbono 1. Então, esse aqui é o butanol. Deve colocar 1-ol. Não precisa, mas coloquei. O outro, 1, 2, 3, 4. Esse aqui é o butan 2-ol. O que mudou? A posição. Quando muda a posição, muda-se o numeral, tá? Muda-se o numeral. Grava isso. Quando muda a posição, muda-se o numeral. Rodrigo, mas, pode mudar o nome por completo? Não, apenas o numeral. Cuidado. Mudar posição muda o numeral de uma insaturação, o numeral de uma ramificação, o numeral de um grupo funcional externo à cadeia, o numeral. Por que eu foco muito nisso de numeral? Porque quando chega aqui na metameria, muita gente pensa que é posição. Porque olha só o que é metameria. Se eu tenho o seguinte, ó. Tá aqui. O que parece? Parece que eu peguei o oxigênio e joguei ele pra cá. Isso seria mudar a posição, né? É, mas não é. Rodrigo, por que não? Porque posição, isômera de posição é quando tem a mesma fórmula molecular e eu mudo o numeral. Que o numeral indica a posição da estruturação, de uma ramificação, de um grupo funcional. Dá um nome para esse cara. 1, 2, 1, 2. Isso aqui é o etoxetano. Aqui eu tenho 1, aqui eu tenho 3. Então esse aqui é o metoxipropano. Perceba que o nome de toda a estrutura mudou por completo. Olha a diferença com esse exemplo que eu fiz aqui do butanol. Quando eu mudo o numeral, é isomeria de posição. Quando muda o heteroátomo, você pode até falar, quando muda a posição do heteroátomo, aí é metameria. Na escola eu pensava metameria, eu penso em algo que vai na metade, ou seja, o heteroátomo. Heteroátomo, beleza? Função e tautomeria. Dica. Cadeia, posição e metameria, eu tenho a mesma função. Agora, quando muda a função, pode ser isomeria de função ou tautomeria.
Qual que é a diferença das duas? Isomeria de função vai mudar a função, mas uma não depende da outra. Elas são, como posso falar, elas não são comunicativas. Uma não depende da outra. Como assim? Isomeria de função, gente, eu gosto que vocês venham a gravar os pares lógicos. Isso aqui é totalmente importante para o seu Enem. Par lógico. O que é o par lógico? Só pode ser esse com esse. Só pode ser esse com esse. Eu gosto de falar assim, imagina que existe números ímpar e par. Você fala número 7, tu fala ímpar. Você fala número 10, tu fala par. Você fala número 15, tu fala ímpar. Por quê? Porque só pode ser um ou outro, certo? Então isso é um par lógico. Quando eu digo par lógico, na isomeria de função, você vai gravar. Primeiro par lógico, o álcool, ele só pode ser isômero do éter. Por quê? Porque ambos têm um oxigênio, ambos fazem apenas ligação simples. Então, álcool e éter, eles vão ter a mesma fórmula molecular. Claro que não é qualquer álcool ou qualquer éter, tá? Mas eles são par lógico. Outro par lógico, cetona e aldeído. São pares lógicos. Por quê? Cetona é uma carbonila, aldeído também é uma carbonila. E por último, ácido carboxílico é par lógico de éster. Porque ambos têm 2 oxigênios e um deles é uma carbonila. Estes são os pares lógicos. Qualquer questão que fale sobre isomeria de função, trouxe um álcool, procura o éter. Trouxe um aldeído, procura a cetona. Trouxe um éster, procura o ácido carboxílico e vice-versa. Sempre será nesta proporção, nesta ideia de par lógico, beleza? Rodrigo, mas você falou que se muda a função, pode ser função ou pode ser tautomeria. Qual que é a diferença? A defunção, eu não sou comunicativo. O que isso quer dizer? O álcool não vira éter ou vice-versa. É um ou outro. Eles podem estar em recipientes diferentes e assim vai. Professor, não tem um negócio que o ácido carboxílico vira um aldeído? Um tal de um aldeído? Existe a questão do ácido carboxílico virar um formaldeído, né, que é o formol, mas esse é um processo de reação orgânica e é um processo de redução. Acontece. Assim como o aldeído virar ácido carboxílico, que seria uma oxidação. Mas aí, nesse caso, eles não seriam isômeros. Não seria isômero. Por que não seria isômero? Porque se eu tenho, até demonstrar aqui então, se eu tenho um aldeído, vou colocar aqui, o etanol, um aldeído. Se ele vai ser oxidado, ele vai interagir com o oxigênio. Então, vai entrar oxigênio. Oxidação, então ele vai virar o ácido carboxílico. Perceba que agora eu tenho 2 oxigênios, né? Eu já não tenho a mesma forma molecular. Então, eles não são isômeros. Aí sim, um depende do outro. Mas esse processo aqui é um processo de oxidação. O processo que você falou inverso é a redução, que é o oposto. Então, tá perfeito, tem lógica. Mas não para isomeria. Entendeu a ideia, Raíssa? Perfeito. Rodrigo, então, como é que fica a ideia da tautomeria? Assim, a tautomeria, gente, existe 2 tipos de tautomeria. Tautomeria existe por conta do enol. Tautomeria, tu sempre vai buscar enol, sempre. Sem enol, não tem tautomeria. Sem tautomeria, não tem o enol ali no meio. Um depende do outro. O enol, ele pode ser primário ou pode ser secundário. Beleza? Exemplo de enol primário. Vamos lá, primário. Enol primário, em específico, nós vamos ter o quê?
Vamos pegar aqui, carbono, hidroxila, ligado dupla com outro carbono, vai ter apenas 2 hidrogênios e um hidrogênio aqui. Enol primário. Enol secundário. Carbono, ligado à hidroxila. Vou colocar aqui a dupla para cá, vai ter 2 hidrogênios. E para cá, um CH3. Enol primário é quando a hidroxila está ligada a um carbono primário. Enol secundário, quando a hidroxila está ligada a um carbono secundário. Perfeito. Enol é um composto instável. Por que é instável? Simplesmente, o oxigênio é muito eletronegativo. Ligação dupla, uma é sigma, a outra é pi. E lembra que a pi é mais fraca. A pi vai ser atraída e forçar uma ligação com o oxigênio. E aí eu vou ter a quebra dessa ligação e o hidrogênio vem para o carbono. Como assim? Eu vou ter a formação carbono, carbono. Esse meu carbono aqui da esquerda, ele vai ter 3 hidrogênios agora. Perceba que vai compensar, né? Vai vir a ligação e o hidrogênio volta. Aqui eu vou ter o C dupla O, H. Então o enol primário vira o quê? Esse composto é um aldeído. Ah, Rodrigo, mas o aldeído pode voltar a ser enol? Pode, mas é em pequena quantidade. Porque a estabilidade maior é sendo aldeído. E aqui no secundário, olha só. Sigma pi, a ligação vem, faz ligação dupla. O que acontece? Você vai ter o CH3, vou fazer maior, o CH3, ligado ao carbono, dupla O, simples, CH3. Por que CH3? Porque quando essa ligação, os hidratos vierem para cá, o hidrogênio vem para o carbono. Opa, que composto é esse? Isso aqui é uma acetona. A acetona pode voltar a ser? Pode, mas em pequena quantidade. Tautomeria, tautos, significa equilíbrio. Meria, partes. Então, um equilíbrio entre as partes é algo dinâmico. Por isso que eu falei, gente, a diferença da isomeria de função para a tautomeria, ambos mudam a função. Mas a de função, eles não são comunicantes. Um não depende do outro. Na tautomeria, um vira o outro e vice-versa. Então, lembre-se, falou enol é tautomeria, falou tautomeria é enol. E digo mais, Enem adora trazer a tautomeria falando sobre, por exemplo, a abelha. Às vezes ele precisa de um feromônio que é extraído da abelha em específico, mas é difícil de conseguir, da abelha rainha. Mas esse feromônio ele pode ser sintetizado a partir do seu tautômero. Ela pode cobrar ali o enol. Já vi cair isso várias e várias vezes. Então, presta atenção nisso. Até aqui alguma dúvida? Opa, só para... Calma aí. Tá. Para isômeros de posição, além do numeral, as propriedades compostas também sofrem alterações significativas. O numeral mudando tem alteração, mas não é drasticamente significativa, não, tá? Existe uma diferença, claro. Existe uma diferença, mas não é algo aquele negócio tipo, nossa, o ponto de ebulição vai mudar em 20 unidades. Não, não é algo do tipo, não, tá bom? Quando a questão cai, cobra mais você identificar o tipo de isomeria. Posso falar sobre a espacial? Então, é a mais tranquilinha. Antigamente era mais especial, né? A espacial era mais especial, hoje em dia é mais tranquilinha. Pessoal, para a espacial, vamos começar com a cis-trans. Cis-trans. A cis-trans é importante por vários fatores. O principal é, todo mundo fala muito mal, por exemplo, de gordura trans. Gordura trans vem da perspectiva da isomeria cis-trans, tá?
Olha aí, ó, valeu, Matheus, tamo junto. Vem da questão da isomeria cis-trans. Quando eu digo cis, significa mesmo ou igual. Trans significa oposto. Tudo isso de cis-trans será de acordo com o plano. Este plano vai vir por conta da ligação C-C. Rodrigo, já ouvi falar que existe isomeria cis-trans em compostos de cadeia fechada. Existe. Existe, é lindo, maravilhoso, mas quase não cai mais. Então você vai olhar para onde? Para a ligação dupla de carbono. Por quê? O carbono sp2, ligado com outro carbono sp2, ambos têm geometria trigonal plana. O que isso quer dizer? Que eles vão ter a seguinte expressão: carbono ligado a carbono, ligação dupla. Ali vai ter ligantes assim e aqui. Se você traçar um plano de acordo com a ligação dupla, você pode ter ligantes para o mesmo plano ou para planos opostos. Mas você nunca, e observe bem, nunca pode ter os mesmos ligantes no mesmo carbono. Que aí você não vai ter isomeria cis-trans. Como assim? Se eu tiver o buteno, só escrever aqui, Matheus, já uma pergunta. Trigonal plano, isso é lindo, Raiz, que é isso? Buteno, por exemplo, existe a opção 1. Ele estar assim. E existe a opção 2, ele estar assim. Aí eu te pergunto, tem diferença? Total. Pode falar, Matheus. Rodrigo, dessa forma que não pode. Eu até tô falando aí, me veio a dúvida aí. Tem uma questão do Enem assim, que é não sei o que, tiol, que ele quer saber. Aí de um dos compostos tem assim, dá pro cara fazer ligeiro essa daí. Mas quando tem assim, duas do mesmo lado, que não pode. Feito feio, botou ali oxigênio do mesmo Por lado. exemplo, se Que tivesse assim, danada ó. é. Se tivesse Que assim, ó. danada é isso aí? E sim. Assim, por exemplo? Que danada é isso aí? Nada. É Aqui só um, que é pode. só um Nada. composto saturado. Então, tem gente que fala bem assim, se você traçar aqui, os hidrogênios estão em lados opostos, CH3 em lados opostos, então é trans. Não. Porque aqui você tem uma relação espelho do mesmo carbono. Você não pode ter isso. Tranquilo? Esse aqui você não pode. Não tem isomeria cis-trans quando tem os mesmos ligantes no mesmo carbono. Fechou? É diferente daqui, ó. Traçou o plano. O seu plano, gente, sempre será de acordo com a ligação dupla. Sempre. Hidrogênios em lados opostos. Literalmente opostos. CH3 também. Então, isso aqui é um trans 2-buteno. Aqui, hidrogênios pro mesmo plano. CH3 pro mesmo plano. Então, isso aqui é um cis 2-buteno. Aqui sim uma questão pode pedir para especificar. Beleza? Para lembrar dessas nomenclaturas de trigonal plano e piramidal, tem uma ideia de analisar se tem par de elétrons ou não. Facilita você já ver. Sim, tem sempre que olhar par de elétrons. Se tiver par de elétrons livres, ou é angular ou é piramidal. Porque só cai essas duas para vocês. Se não tiver, aí tu vai linear, trigonal e tetraédrica. Tem sempre esses pontos. Por isso que eu não gosto. Outros pontos. A cis ela é caracterizada como uma geometria polar. Porque os ligantes estão para o mesmo plano, estão em uma direção só. A trans, a polar, gangorra, não cai mais. Gangorra, octaédrica eu nunca mais vi. Bipiramidal trigonal eu nunca mais vi. Mas gangorra é bonita.
Gangorra, até vou mostrar pra vocês aqui, ó. Pra quem não sabe qual que é essa de gangorra. Deixa eu pegar aqui, deixa eu só tirar esse filtro. Gangorra, gente. O dia que eu descobri a existência dessa octaédrica é linda. É linda a octaédrica, não tem como. É aqui. É porque tem 8 ângulos, tá? Não confunda que são 8 ligantes, são 8 ângulos. Olha a octaédrica. Bora, Fat Colorado. Ixi, bugou o Fat. Do jeito que naps estão duvido. Não, gente. Que isso? Uai. Ah, agora carregou. Ó, por exemplo. Se eu tiver aqui apenas o átomo, uma ligação, ó. Opa. Pra vocês caírem geometria da molécula, não geometria do elétron, tá? Linear. Por quê? Porque eu sou uma linha. Se tiver mais um ligante, continua linear. Por quê? Porque o átomo central não tem elétrons livres. Quando eu coloco elétrons livres, eu vou ter um par que vai repulsar. E eu vou ter uma geometria angular. Por quê? Porque eu formo um ângulo. Isso aqui é angular. Formou um ângulo. Não importa se é um par, são dois pares, beleza? É angular. Rodrigo, e se eu não tiver par de elétrons livres, mas forem 3 ligantes? Aí é trigonal plana. Plana porque, olha só, eu tô no plano, ó. Parece uma folha de papel. Tô no plano. Se tiver par de elétrons livres, eu não serei mais trigonal plana. Será o quê? Piramidal. Perceba que quando eu colocar o par, vai formar uma espécie de uma pirâmide. Ó. Tá vendo aqui, ó? Essa aqui é a piramidal. Muitos tradicionais chamam de trigonal piramidal. É, Fat Colorado é bom demais. Isso aqui é bipiramidal trigonal. Rodrigo, e se não tiver par de elétrons, chama mais um ligante. Aí é a tetraédrica. Tetraédrica. Agora, só até aqui é o que mais cai. Agora, tem gente que pensa, poxa, e se fosse um pouco a mais? Aí vem, colocando par de elétrons. Essa daqui é a Silsal, que no caso é a gangorra. Porque é a gangorra, ó. A gangorra tem o quê? As pernas da gangorra, certo? As pernas da gangorra como se presa, e aqui o balanço da gangorra. Bem doido, né? Bem doido. Aí existe, se você tirar o par de elétrons e colocar mais um ligante, a trigonal bipiramidal. Cara, por que é trigonal bipiramidal? Porque, ó, tem uma pirâmide aqui tem uma pirâmide. Se você virar pra cá, tem outra pirâmide. E se você olhar assim, tem um trigonal. Então, é trigonal bipiramidal. Ó, uma pirâmide aqui, outra pirâmide aqui. E, por último, a octaédrica, que eu tenho 6 ângulos de ligação. O mais comum de cair octaédrica é o SF6, tá? Mais comum de cair é SF6. Me levou umas maquetes de isopor. Sim, cara. Maquete de isopor é a melhor coisa que tem pra fazer esse tipo de coisa. Eu sempre faço com os alunos do primeiro ano. Vamos lá. Octaédrica caiu matemática. Ó, eu caí matemática, olha aí, coisa boa. Matemática tava então, sucesso. Sobre cis e trans, o que pode vir pra vocês também é ele trazer uma gordura. Trazer a estrutura de uma gordura e perguntar se essa gordura majoritariamente ela é cis ou trans. Como é que você vai observar? Assim, ó. Sua gordura tiver... Pelo amor de Deus, peraí. Sua gordura... Meu Deus. As suas maiorias de ligações forem diagonais e as duplas estiverem aqui, ó. Ela é o quê? Olha pro carbono. Se você traçar o plano, hidrogênio para cima, hidrogênio para baixo, é trans. Trace o plano, hidrogênio para cima, hidrogênio para baixo, é trans. Traça o plano, hidrogênio para cima, hidrogênio para baixo. Rodrigo, por que para cima e para baixo? Porque tu já tem uma ligação para cima, então essa aqui é para baixo. Ela vem para baixo, essa aqui é para cima. Como é que uma gordura cis
Gordura cis é quando tem essa forma aqui, ó. Vem, reto, desce. Vem, reto, desce. Vem, reto, desce. Porque as duplas estariam aqui, ó. E se as duplas estão aqui, quando traçar o plano, os hidrogênios estão apenas para um lado. Os hidrogênios estão apenas para um lado. Rodrigo, para transformar a amina em amônia, é hidrogenação? Sim. Eles chamam de hidrogenação catalítica. Mas só pelo fato de ter hidrogênio transforma a amina em amônia. Mas para transformar também a amina em amônia, eu posso só falar também acidulação. Porque se eu coloco um composto ácido, a amônia ela é um composto básico, né? Então ela acaba pegando hidrogênio. O professor fez a gente botar na cabeça o SF4 jurando que cai ainda. Nossa senhora. SF4 é a SF466, é a bipirâmide trigonal. Não cai. Mostra com isso, tá? A primeira ali eu diria que é a polar, só pelo tamanho da cadeia. Gorduras em si, a sua maior parte é a polar, tudo bem? Mas sempre é bacana observar também a questão de cis e trans. Fechou? Tá. E sobre a espacial, antigamente, nossa, caiu uns negócios tão lindos de espacial, que é também isomeria óptica, né? Antigamente caía para você observar, por exemplo, o seu... Como é que era dito? Sua projeção de Fischer. Vou falar então sobre sal orgânico. Nunca mais caiu projeção de Fischer, infelizmente. Sobre isomeria óptica, tudo vai passar a ser observado sobre o carbono quiral. Lembrando que carbono quiral é a mesma coisa que eu falar carbono assimétrico. O que é um carbono quiral ou carbono assimétrico? É aquele carbono em específico que está ligado a 4 partes diferentes. Eu gosto da expressão partes diferentes, tá? E não da expressão ligante. Por que eu gosto da expressão parte diferente? Porque olha só. Tu tem um carbono. Se ele tá olhando para cá, aí a pessoa pensa, tem carbono e tem carbono, não é isômero, desculpa, não tem carbono quiral. Tem. Por quê? Porque esta parte é diferente desta, que é diferente desta, que é diferente desta. Isso aqui é carbono quiral. Rodrigo, o que significa ser carbono quiral? Quer dizer que esse carbono ele pode desviar a luz ou para a direita ou para a esquerda. Ele pode, é uma possibilidade. Quando dizemos isso, o carbono que desvia para a direita, ele pode ser chamado de carbono dextrógeno. O que desvia para a esquerda, chamado de levógeno. Porém, o Enem gosta também de outros dois nomes. O dextrógeno, ele gosta do termo rectus, ou apenas R, porque rectus em latim significa relógio, então o sentido horário. Levógeno, ele chama de sinister, que vem de sinistro. Sinistro é aquilo que é fora do normal, ou seja, algo anti-horário. Beleza? Outro fator, enantiômeros. Enantiômeros são as possibilidades de molécula. Como o carbono ele tem 2 possibilidades, então a fórmula é 2 elevado a N. N é a quantidade de carbonos quirais. O mais comum é vir 3 carbonos quirais. 2 elevado a 3 quer dizer que são 8 enantiômeros. Isomeria óptica só anda caindo isso ultimamente. Identificação carbono quiral, coloca 2 elevado a N. Eu ri uma questão que era só botar 2 elevado a N, sendo que estava no comando, nunca mais esqueci. Ainda bem que nunca mais esqueceu. E é positivo, levógeno negativo. Isso. O dextrógeno ele é positivo, que é o sentido horário. O levógeno, negativo. Isso é muita verdade. Já pensei que muitos carbonos não eram quirais porque ligavam a imagem do carbono. Sim. Tem que ter cuidado, tem que ter cuidado. Ponto interessante. O Arthur falou, prefiro óptica que as constitucionais. Gente, constitucional é sinônimo de plana, beleza? Isomeria plana e constitucional é a mesma coisa.
Falaram ali sobre a questão do sal orgânico. Pessoal, sal orgânico é sal de ácido, também chamado sal de ácido. É quando você tem, por exemplo, um ácido carboxílico, e você vai interagir com uma base forte. Simplesmente, o que vai acontecer? Sua hidroxila pega o hidrogênio e sai como água. Mas, se a hidroxila vai sair com o hidrogênio como água, o sódio vai se ligar com o oxigênio. Isto é um sal orgânico R, C dupla O menos Na+. Sal orgânico ou sal de ácido. Comum no processo de saponificação, né, que é a formação de sabão em específico. Enem adora esse tipo de reação. E amanhã, por exemplo, vamos ver reações orgânicas, principalmente reações de oxidação, redução, o que mais? Desidratação intermolecular, intramolecular também. Explitou do dextrose-levógero? Claro, vamos lá. O carbono, ele pode desviar a luz polarizada. Para que isso serve? Em específico, o nosso corpo, por exemplo, nosso organismo, ele faz a absorção de medicamentos. Dependendo do tipo de medicamento, acontece o desvio da luz, o que faz com que nós tenhamos um tipo de absorção. Exemplo, pegar um medicamento. Pegar aí, talidomida. Pronto, talidomida. Para quem não conhece, cai muito em questão. Talidomida. Talidomida era um medicamento muito registrado anteriormente para mulheres grávidas. Ele era um medicamento anestésico. Ajudava no enjoo. Mas naquela época não era se estudado o efeito ao bebê. Tinha um efeito teratogênico. O que aconteceu? Os bebês nasciam com más formações nos braços e nas pernas. Esse efeito ficou conhecido como o efeito da focomenia ou focomania, que eles nasciam parecendo focas, infelizmente. Mas, enfim, o estudo da isomeria óptica é observar as possíveis alterações que pode ter em organismos, efeitos e afins. Quando falamos dextrógeno, é quando a luz polarizada incide na molécula e eu tenho um desvio para a direita. Levógeno, a luz incide e eu tenho para a esquerda a luz polarizada. Rodrigo, mas o que leva esse desvio? A disposição dos meus ligantes. O carbono, ele tem o quê? 4 ligantes simples aqui. Ele pode estar, por exemplo, vou colocar assim, cloro. Vou colocar assim, hidroxila. Vou colocar aqui, CH3. E colocar assim, CH2, CH3. Rodrigo, o que é esse negócio fechado e tracejado? São ligações simples. Só que esse tracejado significa para trás da molécula e esse fechado para frente. A molécula, ela é tetraédrica, né? O carbono ali no centro, ele é tetraédrico. Então, eu ter ligantes para frente e para trás, que a tetraédrica sempre vai ter para frente e para trás, pode ocasionar esse desvio. Fechou? Então, sempre em carbono sp3, lembrar, sempre em carbono sp3, ou seja, que faz 4 ligações simples. E para finalizar, sobre hibridização, já que eu falei ali da sp3, lembre-se, pega o carbono. Imagina que seu dedão é carbono, coloca no centro. Tu tem 4 dedos, agora sobrando, né? Espero que sim. Você vai contar os espaços entre os dedos, como assim? Tá pegando? Tá pegando. Se seu carbono faz 4 ligações simples, 4 dedos, ó. 1, 2, 3, 4. Quantos espaços tem entre os dedos? 1, 2, 3. 4 ligações simples, hibridização sp3. Se você tem uma ligação dupla e 2 simples, hibridização 1, 2, sp2. Uma tripla e uma simples, sp1, sp. 2 duplas, sp. Sempre é isso. A soma do expoente S do P. Soma o expoente SP. Como assim? É o número de ligações. Sim. É o número de ligações sigma, né? Perfeito.
Da forma como vocês aprenderam, tá certíssimo, graças a Deus. Falei. É isso. Alguém tem mais alguma dúvida, alguma pergunta? Deu pra dar uma clareada? Lancei, Matheus. Amanhã é o mesmo horário? Amanhã vai ser o mesmo horário. Amanhã e quarta. Aí depois vou tentar fazer um pouco mais cedo. Se eu tiver atualizações de horários, aí eu aviso vocês, fechou? Sim, tá sendo gravada. Vou colocar no YouTube e jogo lá o link pra vocês. Combinado? E vou mandar daqui a pouco os materiais de resumo e lista de exercício para vocês praticarem. Fechou. Pessoal, boa noite para vocês, bom descanso, relaxa que tudo vai dar certo. Amanhã nos vemos aqui de novo. Se você não puder estar ao vivo com a gente, estará gravado para você assistir depois, tá? Tchau, tchau, boa noite, bom descanso e durma bem.